Amém. Beleza. Hoje estudaremos a lição do sétimo mandamento, né? É o estudo número 8, lição número 8, que vai falar sobre eh, o adultério, né? Não adulterarás, que é relacionado ao sétimo mandamento. Então vamos começar a estar orando. Vou pedir o Gabriel Lírio poder estar iniciando a lição, tá orando aí pra gente. Tem como, Gabriel? Qual dos dois? É o Gabriel Lírio. Tá bom, vamos estar orando. Senhor nosso eterno Pai, graças eu te dou por esse dia. Obrigado, Deus, mais oportunidade de estar no EBD, por estudar a tua palavra, por todos os irmãos que estão aqui presentes, Senhor. Que nós possamos ser edificados na tua palavra, edificados através do nosso irmão Everaldo, Senhor. Continue usando a vida dele, que o Senhor continue falando através dele, Senhor. E que a gente possa sair, Deus, pessoas melhores daqui após essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a gente não tem como iniciar essa lição, né? Como diz aqui a palavra, não terás outros deuses diante de mim. Então, a gente já viu, a gente já estudou nessas lições que os primeiros mandamentos falam da relação de nós para com Deus e os outros seguintes da nossa relação com o próximo. E aí eu começo essa lição perguntando a vocês, o que que seria adultério? O que que vocês entendem como adultério? Quando vem a palavra adultério na cabeça de vocês, o que que vem de entendimento? Quem pode dar a sua visão aí? Sei lá, penso em infidelidade. Beleza. Mais alguém? Quando vem a palavra adultério, o que que se remete à sua cabeça? O que que você tem como entendimento da palavra adultério? Bianca disse fidelidade. Mais alguém tem alguma outra Eu já logo penso pecado, tá? pecado, né? Perfeito. É. Tem diferença, né, entre, acho que adultério e fornicação, não tem? Acho que Beleza. adultério tem que estar dentro de uma relação e fornicação fora. Isso, vamos falar sobre isso também. Beleza. Ah, desculpa. Não, vou perfeito, Gabriel. É isso aí. Vamos abordar isso aí também. Legal. Bem levantado. Muito bom. Mais alguém? Quando ouve a palavra adultério. Acho que é isso, acho que não tem muito que fugir, né? Acho que, como o Bianca falou, infidelidade, né? E eu acho que Jesus ampliou isso, né? Não só em ato, mas como em pensamento também, né? Então, isso já nos faz refletir, né, bastante, né? Porque às vezes a gente fala, adultério é só quando você é casado, né? Porque aí você vai ter a possibilidade de adulterar ou não, mas às vezes no pensamento, se você já tem um compromisso com alguma pessoa, mesmo que se você não seja oficialmente casado, eu consideraria também, né, uma infidelidade, um adultério, né? E isso também vai no ramo do pensamento também, não só do ato em si, né? Isso aí. Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Ah, Adultério só acontece no relacionamento? Tipo a dois? isso, então, vamos lá. O adultério, perfeito, por isso que é bom a gente começar as ideias assim, né? Porque para a gente poder, de fato, esclarecer. O Gabriel Marques, ele colocou duas palavras aí que a gente fica na dúvida nessa distinção. Que momento é adultério, que momento é fornicação, né? Mas tudo tem a ver com tudo que vocês falaram, a questão da infidelidade, a questão da vida a dois, né? O que vai mudar é o tipo de. Deixa eu só admitir aqui o Guilherme. O que vai mudar é o tipo de relação que tem. Então, o adultério ele é colocado para duas pessoas que são casadas, é assim colocado. E a fornicação são duas pessoas que não são casadas e que cometem ato sexual ou de outra natureza em si. O que difere, né, de um ponto do outro é que
o adultério ele é relacionado à quebra da fidelidade que você tem com a pessoa, né? Você é casado com uma pessoa e aí você trai essa pessoa. Você acaba se relacionando com uma outra pessoa estando casado. Então você acabou de cometer um ato de adultério. A questão da fornicação em si é um pecado também, só que ele é não relacionado à fidelidade com a pessoa em si, mas em si para com Deus em relação a se guardar antes do casamento, né? A cometer atos antes do casamento. Então, a única coisa que se difere é em relação ao sujeito que eu estou atuando, né? E aí, em relação à questão do que a gente entende como adultério, vocês poderiam me dizer qual é o entendimento hoje do mundo em relação ao adultério? Então, por exemplo, a palavra de Deus, ela diz em Êxodo, né? O mandamento, o sétimo mandamento, ele vem em Êxodo, capítulo 20, no versículo 14. Não adulterarás. E a gente sabe que na época mosaica, Moisés, né, por conta da dureza do coração do povo, ele liberou para que pessoas divorciadas, né, que se separasse dos seus cônjuges, casasse, né, novamente. E o Senhor, ele veio, através da sua palavra, quebrar isso, a não permitir esse tipo de situação mais. E aí eu pergunto para vocês assim, o que vocês entendem hoje, né? Então a gente definiu o adultério como a quebra, né, da união entre duas pessoas casadas. E aí, seguindo essa linha, vocês entendem hoje como que o mundo tem tratado isso? Como que o mundo tem lidado com essa questão hoje da fidelidade e a questão hoje do adultério? Vocês acham que isso se quebrou mesmo para o mundo ou não? O mundo ele é conservador em relação à união entre duas pessoas. O que vocês entendem como isso? Bom, vou falar o meu ponto de vista, né? Eu Isso. acho que eles continuam fazendo, e pouco se importam, né? Com o outro, com relação a isso. Tratam como normal, traição é normal. Aí, traiu, separa. A maioria do povo é assim agora. Não deu certo, separa. Tipo, não vai além. Para eles agora, acho que ainda até pior do que antigamente. Isso aí. Eu acho que essa questão de fidelidade, né, que a gente está falando, e quem vai incluir também adultério, né, acho bom enfatizar que não é uma questão de religião, algo que você acredita, né? Eu tenho o princípio que é o básico de caráter da pessoa. Eu acredito que o mundo pensa da mesma forma, mas no quesito de casar e separar, como a própria Priscila falou muito bem, para eles é básico, né? Não tem esse fundamento, é só acontece, né? Você conheceu uma pessoa, casou, não deu certo, arruma outra, porque o princípio básico da família ali já não é muito mais importante. Você pode formar várias famílias com quem quiser, e é assim que está acontecendo. Perfeito. Perfeito. Tudo é muito Fala aí, Gui. descartável, tudo é muito descartável, né? Eu acho Isso aí. que as pessoas, assim, elas, hoje em dia, né, as pessoas casam só para ter alguém, né? Para você crescer junto com a pessoa. Elas, não, casei só para ter alguém, para quando chegar em casa ter aonde me esquentar, entendeu? Isso quando pensa em casar, né? Porque hoje em dia ninguém quer mais casar. Não, isso aí O negócio é se juntar. vou dar um relato que aconteceu comigo quando eu estava trabalhando, antes de tirar a licença, cada cirurgia. Aí tem o encarregado e tem a engenheira. A engenheira, ela é minha tia, só que ninguém sabe que ela é minha tia. Então, ela sempre me dá carona e me deixa aqui na Transolímpica. O encarregado, e ele chegou e falou que assim, aí, não dá os pega na engenheira não, na Baginha, que não sei o quê. Eu falei, rapaz, a mulher é casada. E hoje em dia não tem mais isso não, rapaz, que não sei o quê. Aí eu quase falei pra ele, por isso que você é separado, divide apartamento com o cara, pra não pagar aluguel. Ai, meu Deus do céu, tua tia, né, cara? Meu Deus do céu. Mas é isso Não, aí. só que o cara não sabe, entendeu? Mas, tipo assim, não tem Então, você aquele vê. respeito, sabe? Isso aí, Com com ninguém, sabe? certeza. Nem com nada, sabe? Aí o Não, cara... e assim, abrindo um parênteses, você vê, Gui, assim, a turma aí, a galera,
você vê como as coisas elas ficaram muito, como se diz, vulgar, né? Então, assim, o fato do Gui estar recebendo carona de uma outra pessoa, independente de ser da tia dele ou não, dá a ele a obrigação e o direito de dar em cima da mulher, né? Porque se o cara não fizer isso, ele de fato não é homem, né? Então você vê que daí a gente já vai seguindo a outras situações e quando o Guilherme colocou a questão do código de ética da pessoa ser casada, o camarada já quebrou isso, né? Já quebrou esse código de ética, porque não faz sentido nenhum. Qual o problema da pessoa ser casada e sair com você? Então você vê que as coisas vão perdendo esses valores. E o que eu queria ouvir disso, eu vou ouvir agora da Bianca, é justamente isso. Por que isso foi quebrado, né? O que fez isso ser quebrado? Mas fala aí, Bianca. E depois o Gabriel Marques. Então, eu estava lembrando até da primeira da pregação de abertura, né, de introdução que o irmão do Blade deu, que ele falou sobre crise moral, né? Eu acho que tudo essa questão, né, de como o mundo dessa naturalidade que o mundo vê, né, essa questão do adultério, é por conta dessa crise moral. Então, ontem eu estava assistindo aula e o professor estava contando, ele é divorciado, né? E aí ele estava contando que estava conhecendo uma pessoa. Só que ele disse para ela, ele contando, né, que disse para ela que eles eram só amigos. Tipo, eles vão viajar agora, tipo, para Búzios, e eles são só amigos. Ele deixou bem claro para a mulher. Aí uma das alunas até falou assim, ó, eu sinceramente, se um homem chega para mim e fala que vai me levar para Búzios e que é só meu amigo, eu não vou. Nem vou, né? Burra é ela que vai casar com ele, burra, animal, essa mulher, cara, na moral, misericórdia. Aí ele falou assim, não, é porque esse negócio de compromisso, tem que ficar falando, tô indo ali, tô vindo aqui, esse negócio de compromisso eu também não quero ser livre, quero, sabe, esse negócio de compromisso, não, pra mim não dá, não quero, entendeu? Então, as pessoas hoje têm muito disso, entendeu? Eu falo assim, pra que eu vou ter um compromisso se eu tenho alguém que aceita essas condições, entendeu? É isso, infelizmente é isso que as pessoas pensam hoje em dia. Triste, é verdade. Muito triste. Animal, é um animal, o cara vai gastar dinheiro, meu Deus do céu, é um animal, é um animal. Mas é isso aí, olha quem escolhe para ir lá, né? O que acontece. Fala aí, Gabriel Marques. Pô, mais uma pergunta, seria, sei lá, na sua opinião, o adultério poderia ser tipo um princípio de fornicação? Tipo, anterior ao casamento, o cara, sei lá, ele ficava com várias pessoas, aí, pô, querendo ou não, né, você acaba comparando. Pô, essa daqui beija de tal jeito, isso daqui é melhor. Pô, a gente compara tudo na vida, né? Então, pô, você acha que pode ser um princípio da fornicação? E um cara que antes era fornicador, é mais fácil dele se separar, acontecer alguma coisa, um adultério? Não, então, boa pergunta. Eu vou abrir também essa pergunta a que vocês também respondam, o que vocês acham da opinião aí de vocês em relação à pergunta do Marcos. Então, vê se eu entendi bem. Ele disse o seguinte, o fato do camarada já ter saído com outras mulheres, então eu entendo o seguinte, o cara que é fornicador, por exemplo, o camarada tá lá, tá namorando e namorou a menina, namorou direito, né? Foi lá, conheceu os pais, não teve, isso que fique claro, não teve relações sexuais com essa menina. Então ele não é um fornicador. Ele é um camarada, conheceu uma pessoa, estão lá, tudo bem, se ele não quiser fazer aquele negócio do corte lá, não tem problema nenhum, vai ter uma relação, vão se conhecer, mas sem relação sexual, nada, mão com mão, nada disso. Então, ele para mim, não é considerado um cara fornicador. Aí, o segundo ponto, em relação ao que o Gabriel Marques falou, um camarada que tem várias namoradas, né? Será que ele tem a probabilidade maior de cometer adultério? Porque ele já provou da fruta várias vezes, né? já namorou várias meninas, então ele vai sempre pensando assim, pô, essa aqui fazia assim, essa aqui já dava um amasso, essa aqui já dá fazer... Então, o camarada será que ele vai ser um camarada volátil, né? Ele nunca vai estar satisfeito? Então, eu penso o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro, o camarada que acha que está numa micareta,
que numa noite vai beijar 10 pessoas, né? Vai beijar um monte de gente, esse camarada tem problema. É complicado. Aí é uma questão psicológica, né? Do cara. O cara, pô, ele não se satisfaz apenas com uma menina. Ele quer conhecer várias garotas. E isso é um distúrbio, né? A psicologia já entendeu isso como um distúrbio psíquico. Então ele tem que buscar um tratamento porque ele tem uma doença ao qual ele não consegue ficar apenas com uma Pô, pessoa muito só. amigo meu tá precisando de um psicólogo, então, porque Também, misericórdia. claro. Mas isso também, ela vem do viés, né? Aí pegando um gancho que a gente está falando, é do que a sociedade tem colocado. Então, vocês veem assim, quando a gente está agora falando da questão do adultério, por que hoje as pessoas têm um pensamento da seguinte situação: vamos casar, mas se não der certo, a gente separa. Mas por que a pessoa pensa assim, se não der certo, a gente separa? Porque são pessoas que não estão preocupadas com a questão das dificuldades. Porque quando a pessoa se casa, né, todo mundo que é casado, aí a galera aí que vai casar, Blade agora em dezembro vai casar, vai ver que vai encontrar dificuldade. E essas dificuldades no casal, elas vão ser superadas. Só que a sociedade, ela entende o seguinte: vamos casar. Mas ele não tem compromisso de fidelidade, porque ele já colocou bem claro que se não der certo, vai separar. Então, essa pessoa, né, isso que a sociedade tem colocado, ela tem favorecido a questão do adultério, porque para eu deixar de fato saber se aquela pessoa é correta ou não, eu preciso conhecer uma outra. Só que essa pessoa você vai conhecer enquanto estiver casado. Isso é adultério. Isso não é permitido. E a Bíblia ela fala acerca de quando isso é permitido ou não. Existe apenas um princípio, né? A palavra de Deus a gente vai ler aqui da onde isso é permitido. Apenas esse momento é permitido. Então, como a sociedade ela tem colocado isso como algo muito volátil e muito sem sentido, a questão de fidelidade conjugal e compromisso ela se perdeu. Ela se perdeu ao longo do tempo, porque o que me motivou a casar com aquela pessoa nem sempre foi o amor. Às vezes é por conta daquilo que o Guilherme falou, um cobertorzinho de orelha no momento de inverno. Camarada, ele namora, mas quando chegava perto do carnaval, ele terminava. Porque aí no carnaval ele queria pegar todas. Então, assim, o camarada, o mundo ele tem esse pensamento, que o homem ele tem que sair pegando geral e ele só é homem se ele tiver saindo, se ele tiver provado de várias pessoas, várias mulheres. Isso homem ou mulher, hoje está assim, né? Se quebrou, se perdeu o respeito. Então a gente entende como o diabo ele tem colocado esse dispositivo para destruição realmente da família. Porque quando ele coloca dentro de um casal a dúvida, né, a insatisfação, ele está quebrando nesse casal algo que foi colocado lá atrás, que era a promessa de união e de fidelidade conjugal. Isso foi quebrado. E é quebrado através de quê? Do adultério. Entendeu? Então, eu penso da seguinte maneira. O mundo, é aquilo que eu perguntei a vocês, eles não têm entendido isso, o adultério, como uma quebra de compromisso. Porque hoje, essa questão de você estar com uma pessoa e dever fidelidade àquela pessoa, isso se perdeu para o mundo. Porque lá atrás, aquilo que uniu aquela pessoa nem sempre foi o amor, o compromisso, a fidelidade. Foram outras coisas, materiais e de interesses, etc. e tal. Então, esse adultério, né, essa quebra dessa fidelidade, ela tem sido alimentada justamente porque lá atrás, lá no início, aquilo que uniu não foi, de fato, o amor e a fidelidade. Algo que foram superficiais e momentâneos que não vai encontrar raízes. Por isso que eu falo, casamento é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Eu graças a Deus, não sou pastor de casais, né? Blade, eu acho que já teve vários encontros aí com o pastor, porque, meu amigo, aí ia passar num crivo mesmo, num crivo, porque não é fácil. E assim, não é fácil, mas não quer dizer que não é bom. Claro que é bom, mas existe dificuldade. O problema é que as pessoas não estão querendo passar por essas dificuldades. Essa é a grande questão. Você pode ver vários casais aí, pergunta aí, 20 anos de casado, 30 anos de casado,
15 anos de casado. Pergunta se são só flores. Pergunta se durante esses 20 anos, esses 30 anos, foram só coisas boas. Não, tiveram problemas também. Mas aí o que fez aquela pessoa continuar unida com aquela outra infidelidade? É o compromisso, a aliança, aquilo que você fez no altar e jurou perante a Deus. Isso se quebrou, acabou se quebrando. Mas vamos lá. Pegando o gancho do que o Gabriel Marques falou, vocês acham que um jovem hoje que tem várias namoradas, aí eu vou falar agora em relação ao namoro, antes do casamento, o camarada que teve várias namoradas, ele é um eleito aí a cometer adultério? O que vocês acham? Joguei. Cara, eu acho que é a questão Eu acho que do não, mano. questão do Lírio falou, a questão do caráter, né? O que a pessoa tá proposta a viver. Às vezes a pessoa não quer, tipo assim, namorar, sabe? A pessoa quer tá nem aí, quer chutar o balde, quer beijar na boca, quer não sei o quê, quer sair, que não sei o quê. Aí chega uma hora que cansa. Eu acho que cansa, né? Porque nem misericórdia. Aí vai ter um momento que a pessoa vai querer namorar, vai querer conhecer uma pessoa legal, vai querer construir alguma coisa com a pessoa, mas depende do caráter, como o Lírio falou, né? Qual foi a pergunta? Então, a pergunta é o seguinte. Ô, Marcos, se não foi esse entendimento aí, você me corrige aí, né? O Marx, ele traduziu, ele fez um panorama muito legal, muito interessante, acerca do compromisso da vida do jovem, hoje cristão, para ser um eleito futuro, né? E para jovens aí também, que estão mirando a galera aí no radar, né? Eu falo isso não é porque é a galera que está na turma, mas essa aula vai ser vista por outras pessoas. Então, assim, essa galera que está visualizando, né, essa turma aí de que o camarada gosta de, né, sair com um monte de menina, né, sair namorando várias meninas. O que o Gabriel Marques colocou, você acha que esse perfil de jovem é uma predisposição para um camarada futuramente, quando casar, ficar comparando, uma namorada fazia isso, outra namorada fazia aquilo, e existe uma probabilidade maior dele cometer adultério quando ele se casar? Foi mais ou menos isso aí. Porque, tipo, o cara fica com uma, fica com outra, fica com outra. Ele vai quase que montar um ranking, vai montar uma tabela no Excel, uma classificação ali, assim, assado. Aí vai ter ali, como se fosse um saldo de gols. Essa daqui é assim, essa daqui, Então, a probabilidade de um adultério posterior a um cara que fez muito isso, acredito que seja bem maior. Ah, tá, entendi. Então, não sei se a probabilidade de adultério é maior, mas eu acho que a probabilidade de divórcio é sim, porque é uma pessoa que não quer compromisso, né? A pessoa que namora várias simplesmente só quer dizer, fiquei com essa, namorei essa. Como você bem falou, né? Monta uma planilha aí. Mas, sei lá, acho que adultério é mais intrínseco ao negócio, né? Acho que a questão do divórcio que o Lírio falou é porque a pessoa não vai se sentir satisfeita com ela, né? Como ela já experimentou várias, né? Acho que ele não vai se sentir satisfeito. Vai chegar uma hora que ele vai ficar enjoado, sabe? Vai querer uma outra pessoa para poder se sentir melhor, sei lá, satisfeito. Uhum. Pode falar, mas eu acho. Eu acho que assim, nesse caso a pessoa não vai estar mais propícia a adultério, é o que eu penso, mas vai estar mais propícia à fornicação. Entendi. Fala Blade, depois Priscila. Então, eu acho que, assim, essa questão, né, dele se ele vai ser mais propício ao adultério ou não, isso aí tem vários fatores, vamos dizer assim, né? Acho que não é uma regra. Eu acho que tem uma probabilidade. Eu até estava lendo um livro, eu e o Bruno, a gente estava lendo um livro, né, que é a respeito de casais, enfim, né, tal. Na verdade, é mais relacionado à questão da vida conjugal, relacionamento sexual, essas coisas. E aí, o autor ele abordava justamente isso, né? Que existe uma probabilidade, pessoas que já tiveram vários, por exemplo, parceiros sexuais ao longo da sua vida, teriam uma maior probabilidade de se divorciarem no futuro, né? De não darem certo no casamento ou haver um adultério. Mas eu considero assim que não é como ele falou, é uma probabilidade, não é uma regra. E às vezes é uma situação, né? Que a gente tem que ver também o lado espiritual.
Se for uma pessoa, por exemplo, a pessoa não era cristã, não conheceu a Cristo, ela vivia no sistema do mundo. Então, ela já teve várias relações com outras pessoas e, ao decorrer do tempo, ela teve um encontro com Cristo, ela entendeu, né, a vida de uma forma diferente, ela teve uma visão transformada, um coração transformado por Cristo, e ela vem a se casar. Eu acho que essa regra aí, com, né, a questão, né, dele experimentar uma nova vida, dele ser um novo homem, dele ter o Espírito de Deus no coração dele, eu acho que essa regra aí já vai ser praticamente anulada, porque tem uma questão espiritual muito forte, né? A questão tá se ele sempre foi do mundo, ele continua do mundo, né? Porque a mente dele não foi transformada, né? Então ele vai para num dado momento ele se casa, já teve relação com um monte de pessoas, num dado momento ele se casa, mas a visão dele muitas das vezes não mudou. Ele se casou, mas continua um solteiro na sua mente, na sua alma, entendeu? Então ele pode ter essa probabilidade muito maior, né, de enjoar daquela pessoa, né, de falar, não, eu quero ver outras pessoas, porque ele está sempre naquela questão da novidade, entendeu? Ele não teve a mente transformada. Novamente, isso também não é uma regra, né? Eu não acredito como regra. Eu acredito que tem uma probabilidade maior devido ao sistema mundano, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de falar assim, de que todo mundo que não é crente tem um caráter ruim, e não é verdade, né? Então, tem pessoas, né, muitas pessoas que, apesar de não serem cristãos, têm um caráter muito forte, né, receberam bons valores e entendem que uma vez que eles estão casados, eles têm que ser fiel àquela pessoa, entendeu? Então, que tem um amor verdadeiro pelaquela pessoa. Então, assim, todas essas questões que a gente está levantando aqui, eu acho que eu trabalho sempre em termos de probabilidade. Há uma chance maior, né, de uma pessoa, né, que teve muitas relações, que agora se casou, que vive nesse sistema mundano, que não recebeu a Cristo, né, que não teve somente transformar. Há uma probabilidade maior, as chances são maiores, mas eu não entendo como uma regra, né, uma regra que vai acontecer. Então, acho que é importante a gente ver esses vários fatores assim, né, na vida da pessoa. Perfeito. Fala aí, Pri. Manda abraço. Não, então, eu ia complementar até mais ou Tá menos parecendo o que aquele debate da 93 FM. O negócio tá Não, porque legal. assim, Que hoje o depende assunto é fogo, tem realmente da assunto assim que pessoa, levanta cara. debate. Mas depende da pessoa. Não tem uma regra que você vai dizer, comprovar de fato, isso ou aquilo. Isso vai da pessoa, né? É um Então, mas vocês histórico. Às acham vezes, que... mas Entendi, mas a vocês acham que... probabilidade dele, Ah, se ele fez muito no relacionamento, a probabilidade de fazer como casal é bem maior, né? Assim, é um pé, a gente fica com um pezinho meio atrás, né? então o cara namorava, traía a namorada, é perigoso, né? Perigoso, até cristão, né? Porque a gente fala da Cara, questão de adultério, é. da questão do casamento, mas a fornicação também, né? O cara namora e fica namorando um monte de menina ao mesmo tempo, né? Agora, eu gostei muito do que vocês falaram, da questão da transformação, também concordo com isso, mas assim, o que a gente tem que ter cuidado é porque a palavra de Deus ela diz que a gente tem que examinar sempre, né? E cada um ele tem uma natureza. Vou dar um exemplo assim para vocês. Isso é um assunto que eu sempre comento, eu sempre converso com o pessoal. Mesmo quando eu era do mundo, eu namorei, não tive muitas namoradas, né? Até mesmo porque era feio, duro, né? Usava óculos, aparelho, então assim não tinha muitos atrativos. Então eu não tinha muitas namoradas, então assim para eu namorar era difícil. Mas eu tinha muito essa questão dessa responsabilidade que o meu pai me colocava em relação a compromisso e tudo mais, porque eu tive problemas de assassinato na minha família por conta dessa questão de namorado, né? Meu tio namorou com a mulher, isso não aqui, né? Mas foi no interior da Paraíba, namorou com a menina, filho de um bandido, e engravidou a menina. E naquela época é o seguinte, engravidou, tinha que casar. E ele não casou. E o pai da menina foi lá e matou meu tio. E meu pai ele sempre ficou muito preocupado com essas coisas, né? Então sempre colocou essa questão no compromisso. Mas eu era do mundo. Mas eu tinha essa questão da fidelidade, né? Então é isso que vocês falaram em relação independente do nosso do que a gente crê, mas é uma questão de ética, de moral, né?
eu namorei poucas vezes, mas não traía minhas namoradas. Mas, às vezes, a gente às vezes se limita muito. Eu acho que a gente tem que se conhecer. Então, eu nunca tive problemas, né? Quando você aceita Cristo, você se torna uma nova criatura. E às vezes você tem que deixar alguns vícios, algumas coisas. E graças a Deus eu não tinha problema com essa questão de mulher. O que eu quero dizer, eu não tinha essa questão de mulher dando em cima de mim, dessa questão de cobiça. Então, quando eu casei, essa área da minha vida foi tranquila, porque eu estou há 12 anos casado e eu não tenho assim, no trabalho tem uma mulher investindo. O que acontece? A vida acontece, vocês vão ver isso. Você está namorando, está sozinho, né? Tá na pista, tem ninguém. Aí não aparece ninguém, não manda nem um WhatsApp, não manda nem um recado. Aí quando você arruma uma namorada, aí começa vem ligação. Essas pombageiras vêm atrás do nada, esses demônios. Essas ratazanas aí, elas aparecem, né, Gui? Então, o que acontece? Eu não tinha esse problema, graças a Deus, nessa área. Então, eu me conhecia. Mas tem pessoas que têm fraqueza. Eu tenho amigos meus que o cara não podia ver um rabo de saia, meu amigo. Ele estava com uma pessoa, mas se a menina desse mole, ele largava largava mesmo e ia para outra. Era uma coisa que ele tinha, uma predisposição, doença, não sei, não sou psicólogo, não entendo. Mas ele tinha isso. Então, é um camarada que, quando casar, ele não é casado ainda, esse meu amigo, mas quando o dia que ele casar, ele vai ter que cuidar muito dessa, vai ter que ter muito cuidado com isso, porque ele é um camarada que é muito sazonal, ele não consegue, assim, se prender a uma pessoa. Então, ele está muito, assim, disponível para. Isso é perigoso. O camarada que está muito no radar, está muito disponível, é perigoso, porque aí ele acaba sabendo de muita coisa, conhecendo muita coisa, e tem coisas boas, coisas ruins. O que a gente tem que aprender, e uma coisa eu aprendi, né, respondendo uma parte daquela pergunta do Gabriel Marques, é que a gente nunca deve comparar. Eu hoje sou casado há 12 anos. Posso falar que minha mulher não está aqui. Estou num quarto aqui, a não ser que ela assista essa live aí, mas ninguém vai passar o link para ela. Eu, com certeza, já tive outras pessoas que tinham situações, né, algumas características diferentes da dela. Mas não quer dizer que o que ela tem hoje é pior do que as outras meninas que eu conheci tinham. Porque, na verdade, quando a gente casa, quando a gente encontra uma pessoa, e aí é o ponto que eu vou entrar agora para vocês, o que o adultério traz para a vida? Ele traz essa quebra de tudo aquilo que você construiu para uma pessoa, passa a perder o sentido. Mas por que perder o sentido? Se você se você namorou com aquela pessoa porque gostava, porque amava. Se você casou com aquela pessoa porque você gostava, porque você amava. Então, o que ele fez? Parar de um dia para o outro, deixar de gostar e achar que a outra pessoa é melhor do que essa que você está agora. Justamente por isso. Porque a gente dá brecha e dá lugar ao diabo atrapalhar e trazer esses tipos de dúvida ao nosso coração. Então, um dos mecanismos que nós temos para que isso não aconteça na nossa vida é você blindar o teu casamento, blindar o teu relacionamento. Porque, na verdade, o que o mundo tem colocado é porque a gente tem que provar algo novo, que tem que provar algo diferente. E justamente quando a gente vai fazer isso, quando a gente se coloca a provar o novo, aí a gente quebra a cara. Porque, na verdade, irmão, eu vou falar para vocês, hoje eu tenho o meu carro. Pô, se eu pegar um outro carro aí, se eu pegar um carro importado, claro que o carro vai ser melhor do que o meu. Mas o que faz hoje o meu carro ser inferior a esse outro que eu vou andar? É algo que alguém vai colocar na minha cabeça. Essa é a diferença. É quando você, de fato, tem convicção da relação que você tem para com o teu cônjuge e para com Deus. Porque quando isso é desconstruído, aí vem o adultério. Porque o adultério, você parar para conversar com pessoas que já traíram, né? Já se relacionaram com outras pessoas, e perguntam assim, pô, mas você estava brigado? Nem sempre. Às vezes o camarada estava bem no casamento, mas veio lá, né? Aquela erva daninha lá, aquela pombagira, como o Guilherme disse aí, vem lá, ratona lá, e vem o quê? Pegar ali as fraquezas, alguma coisa que ainda não estava resolvida ainda na sua vida. E aí vai lá e você acaba caindo. Satanás vai no ponto certinho, meu. Com certeza, porque o diabo ele conhece a nossa vida, né? A palavra de Deus diz que o diabo, ele fica ao nosso derredor
né? Bramando como um leão, esperando o momento de tragar. Isso não só na nossa vida conjugal, isso na nossa vida profissional. Quantos de nós já recebemos seta de Satanás através de pessoas dizendo que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, de que aquele projeto que você queria fazer não era possível. E quantas das vezes nós tivemos que provar, não só para nós, mas, né, para as outras pessoas, não que isso fosse extremamente necessário, mas que a gente tivesse pelo menos que provar para nós que a gente era capaz. Então, isso é o que vai acontecer, essas setas. E por que existe isso? Porque existe esse sistema, como a gente falou, de destruir e acabar com a família. Então, imagine hoje uma união conjugal entre duas pessoas ao qual tem filhos. Os filhos vão sofrer com a separação. Porque um lar, né, que vem quebrado, que vem desconstruído, quem vai sofrer são os filhos, essa geração dos filhos. Então, por isso que eu falo, casamento, né? Aí a gente fala, pô, pro camarada adulterar, ele tem que casar, né? Para fornicar, ele tem que estar com alguém, né? Um solteiro, ele vai fazer isso constantemente e aí isso pode trazer consequências ruins para ele lá no futuro. Mas o mais importante é você, de fato, ter convicção e ter certeza do compromisso que você tem com essa pessoa. Porque entender que dificuldades elas vão acontecer. Isso é natural, isso acontece comigo. Fiz 12 anos de casado esses dias. Acontece. Tem dia que a gente está a fim de, né, matar mesmo. Mas o que mantém a gente de pé é a nossa fidelidade. Nossa fidelidade com Deus. Porque a gente entende que o casamento é algo que é sonho de Deus. E quando algo é sonho de Deus, Deus ele faz de tudo para aquilo ser realizado. É a união entre um homem e uma mulher. E a palavra de Deus diz o seguinte: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. A palavra de Deus, né? Mateus 19, 9, ele vai dizer assim, ó, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, na verdade, homens e mulheres, eles foram criados o quê? Para se unir e se tornar uma só carne. E, a partir disso, gerar frutos. Problemas vão acontecer? Vão, mas nada disso seria motivo para que um adultério acontecesse, um divórcio acontecesse. Então, às vezes, o divórcio ele vem fruto o quê? De um adultério. E, às vezes, o adultério, aí a gente entrando nesse ponto, não está só relacionado ao fato de eu estar apenas tendo relações sexuais com outras mulheres. Não. Pode acontecer através do meu pensamento. Eu estar casado com uma pessoa insatisfeito, mas estou lá cobiçando a outra mulher. Estou lá dando em cima, fazendo brincadeirinhas. Então, isso é algo muito sério. E por que isso é perigoso? Porque é aí que dá a brecha. É aí que o diabo ele entra. Então, que a gente tenha na nossa mente o compromisso e a certeza de que casamento é algo sério, é algo que foi feito por Deus e que não pode ser quebrado, exceto nesse caso que eu te falei de moralidade sexual. Né? Você está casado com a pessoa, teu cônjuge foi lá e te traiu. Você vai se divorciar e você está liberado. Exceto isso, mas ele ronca. Poxa, ela cozinha mal. Isso não é motivo nenhum para que as pessoas se divorciem e que cometa-se adultério. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Nada, concordo. Eu acho que não há motivos nenhum que se designam para ser adultério. Existe uma mesa e duas cadeiras de frente com uma Bíblia no meio. É ali que você vai resolver os seus problemas. Eu penso assim. Perfeito. E aí eu pergunto para vocês, né? Até que ponto vale a pena você quebrar algo desse tipo, uma união, né? Uma relação conjugal? Até que ponto vale a pena? Até que ponto isso vai ser prazeroso? E isso serve também, irmãos, porque eu mesmo, né, esse aqui que estou te falando, já fui canal de bênção para casais.
amigos, até cristãos que já não estavam aguentando mais. O que acontece? Às vezes fadiga, às vezes fica cansativo. E o camarada já estava pronto a ponto de largar tudo. Mas e aí o quê? Em Deus, a gente sempre tem que ter uma palavra, sempre fazendo a pessoa voltar lá atrás. O que me fez? Porque casamento é uma coisa séria. Ninguém casa, né? Só para mudar o estado civil. É uma coisa séria. Então, o que te levou a se unir com aquela pessoa? Quais foram as características? Quais eram as virtudes? Isso é importante. E o mundo tem tentado quebrar isso. Porque ela tira do outro, né, do cônjuge, a materialização daquilo que te admirava, daquilo que te fez gostar daquela pessoa. As pessoas perdem valor e sentido. Não tem mais valor. Se separar, casa de novo, não tem problema, cada um para o seu canto e vive todo mundo feliz. Isso não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela traz fidelidade, compromisso e seriedade. Isso para com Deus, isso para com o nosso próximo. E se a gente não tiver em mente essa responsabilidade, esse cuidado, a gente de fato não vai conseguir nem conseguir construir uma família, conseguir casar, ter filhos. Então isso a gente precisa entender como seriedade. Agora, claro que o fato se eu pudesse aconselhar um jovem, falar assim, pô, amigo, você não deve namorar ninguém, né? Você tem que namorar a primeira namorada e já casar com ela. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que você tem que ter responsabilidade no namoro. Você está namorando para quê? Eu estou namorando só para dar uns lances. Não, acho que você tem que ter compromisso no teu namoro. Eu acho que cristão, ele namora para casar. Cristão não namora para fazer cobertor, ver Netflix junto e comer pipoca. Eu acho que cristão, ele namora com um propósito. E aí a gente tem que ter visão espiritual para poder identificar quando ela é, né, como diz o Gabriel, aí o Guilherme, Jezabel, ou quando ela é de fato uma princesa, né? Quando ela é algo de fato enviada por Deus, né? Então a gente é um assunto bem legal, né? Eu gostei muito da participação de todos vocês sobre o assunto, sobre a questão da adultério. Você vê que fica bem quente, a galera dando opinião. E é isso aí. Eu acho que o que a gente tem que entender é quebrar isso que o mundo tem colocado. O adultério, o divórcio, ou algo desse tipo, como algo natural. A gente sabe que na palavra de Deus, na Bíblia, isso é pecado. Já foi mais do que provado. E aí, o que nós temos que fazer é o gatilho para que esse estopim do adultério não aconteça. E aí vem aquilo que vocês falaram. Não ficar comparando ex-namoradas, não ficar dando papo, brincadeirinha, de conversas perigosas. Então, a gente tem que fechar as brechas para poder fugir da aparência do mal. Porque, na verdade, a gente entende que o adultério e essas coisas que acontecem, ela não acontece da noite para o dia. É algo que vem na nossa vida e vai minando, vai minando. Um dia isso acontece. Aí você vai lá e se deixa levar. E aí vem a questão da imoralidade, né? Sexual. Aí vem a questão da falta de moral sua, como homem ou como mulher, o que seja. As coisas perdem o valor e aquela família é destruída. Então, a gente tenha convicção e tenha muito cuidado e responsabilidade com o compromisso que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente com aquelas pessoas que nós escolhemos, né, para estar conosco e nosso cônjuge principalmente. Que possamos dar, de fato, o real valor, compromisso e fidelidade, né? Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma história aí de alguém, algum casal, alguma coisa que vocês viram que passaram por essa situação e conseguiram vencer, né? Porque imagina uma pessoa que foi traída, né? Caiu em ato de adultério. Imagine para essa pessoa você de fato voltar, né? De novo ali, perdoar e voltar. E agora vou botar uma pergunta aí. Gostei, lembrei aqui agora. Se vocês fossem traídos, né? Caísse num ato aí de adultério, seu cônjuge te traísse, vocês o perdoaria? Diz aí, sim ou não? É só sim ou não? Não.
Ia raspar o cabelo dela. Fala aí. Brincadeira. Fala aí, Tá sim ou maluco? não? Dá não, filho. Dá não. Fala aí. Não, Não, não. perdoar é uma coisa, agora continuar com a pessoa é Perdoou, mas não outra. volto não, volto Perdoar, não. perdoar eu também perdoo, mas Vai rala, lá, né, filha, que Deus te Steph? abençoe, entendeu? Você for cresça, Vai ser sabe? Seja feliz Longe com de mim. outra. Longe de mim. Sai pra lá, Faça Jezabel. com outra, que vai te aceitar. Isso aí acaba Mas e sendo... você, Veraldo? Não, então, isso acaba sendo uma pegadinha mesmo. Na verdade, eu já respondi Max várias vezes é aqui. terrível, né, cara? Eita! Eu perdoo, dou uma banda e mando vazar. Brincadeira. Eu Vai perdoo, passear no claro. bosque. A fila andou. Brincadeira. Eu perdoo, claro, a gente precisa perdoar, isso aí unânime, mas não necessariamente você, obrigatoriamente, a palavra de Deus já te dá respaldo para isso, você obrigatoriamente não necessariamente precisa ficar com essa pessoa. Então, que fique claro, perdão é importantíssimo, mas não necessariamente você precisa continuar casado com essa pessoa, né? Claro que eu já vi casos ao qual já cometeram adultério e esse casal continuou. Eu não sei, assim, claro que a gente não conhece a intimidade, mas é difícil, né? É algo assim que não é fácil. Eu tenho uma história. Mano, é complicado. Imagina, Você mano. A sempre ficar confiança, como é que pensando naquilo confia? ali e tal, por isso que é Então, algo que não é fácil. Fala, Pri. eu tenho uma história dessa daí. Ele traiu ela, né? E aí ela descobriu e ficaram um tempo separados, né? Só que tentaram, né, ficar junto de novo, aí ela perdoou e tal, mas fica tão junto até hoje, mas fica com aquele negócio, né? Joga sempre uma piada, que mulher é dessas, né? Sempre que pode, ela vai soltar. Que naquela época falou não sei o quê. Mas mano, porque como que a pessoa vai confiar, cara? Não tem confiança, cara. É difícil. Confiança não tem. Por isso que eu falo, Por que isso se que não você faz. perdoa, mas não fica com a pessoa. E entendeu? também, então não não trai a pessoa, né? Porque você vê, é complicado. o certo é não trair, né? Você vê, vocês mesmo estão falando, é difícil a volta. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar para que isso não aconteça, nunca aconteça, né? E aí, não dar a brecha, não deixar o diabo entrar aí, né? Mas é complicado. Eu tenho uma pergunta. Faz aí. A pessoa que traiu, vamos supor, ela tem condições de se arrepender de fato daquilo? Ou a pessoa que, uma vez que trai, vai ficar traindo para sempre? Calma aí, deixa eu completar essa pergunta. Eita, pode ir. Vocês estão demais, hein? Vocês vão dar aula, hein? Pô, Tranquilo. Pô, então deixa, tô brincando. Não, fala, brincadeira. Pode todo ano, fala aí. O que acontece? Então vamos lá, completando a pergunta do Lírio. Aí essa pessoa pode voltar a trair várias vezes e pode existir talvez um processo de, vamos chamar assim, de calcificação do coração. O coração vai endurecendo e ela não sente mais nada, entendeu? E até de arrependimento, já que o coração tá tão duro que ela vai deixando. Então. Eu acho o seguinte. Aquilo se torna normal. Acho que chega naquela questão que o Everaldo fala, aquele problema psicológico, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender, assim, a raiz do problema, né? E a pessoa que ela, quando tem um problema, e assim, é o que eu falo, a gente só vai ao médico quando a gente está doente, quando você não está aguentando. Então, quando você tem algo ali que ali está te prejudicando e que não está sendo bom para você, você vai procurar a cura, você vai procurar o remédio, o antídoto. Então, eu penso que existe caso e caso. Então, eu conheço um casal, esse casal eu acompanhei de perto, eles não moram mais no Rio de Janeiro, você vê que a transformação foi tão grande que eles se mudaram do Rio de Janeiro para outro estado, eles foram para o estado do Paraná, para reconstruir a vida. Mas eles voltaram, hoje eles estão bem, e eu digo assim, por que eles voltaram? Porque tudo depende da situação. Então, a mulher perdoou, mas por que ela perdoou? Porque ela entendeu que, por isso que eu falo, irmãos, o casamento é uma coisa muito séria e ele tem que ser bem construído e bem feito. Porque, olha só, uma situação que foi mal resolvida desde lá do casamento, vou dar um exemplo, o cara casou e foi morar dentro da casa da sogra, não foi não andar na laje em cima, não, ele morou dentro da casa da sogra, um dos quartos que a sogra e o sogro moravam. Então, assim, irmão, é problema, né? Pastor Carlos Duarte da palestra disso, já pregou 30 mil vezes sobre isso. É complicado. É maluquice, dá não. Como tu vai brigar com a tua mulher se o pai dela tá lá? Pô, é complicado, né? É complicado. Então, acho que tem que fazer o negócio direito.
E aí isso começou a causar alguns certos tipos de problemas no casamento, e não estou dizendo que é justificativa do cara fazer isso não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas eles entenderam, né, fizeram uma análise, uma reflexão, entenderam que tudo isso que eles fizeram lá atrás foi o que culminou o que aconteceu na vida deles. E vou falar, irmãos, eu sei porque o cara é meu irmão, e ele me contou como foi a situação lá da mulher. A mulher dele, a atual mulher, não elogiava, pô, não tratava com carinho, era sempre desdém, aquele negócio já virou a rotina lá do casamento. E a outra lá chegou da igreja, irmão, lá na igreja. Vou falar, porque a gente está entre irmãos aqui, do louvor, os dois eram do louvor da igreja. E aí começou a elogiar, você tem uma voz isso, você tem uma voz aquilo, você não sei o que lá, e foi só, e o camarada só, pô, caramba, que legal, aí você vai vendo, quando foi ver, irmão, os dois já estavam juntos no motel. E aí? Então, é o que eu falo, a gente tem que ter cuidado e vigiar nisso. Não na questão só do casamento, mas é lá atrás fazer direito, fazer certo, não adianta fazer de qualquer jeito. Porque eu posso pagar um preço muito caro lá na frente, quando as coisas são feitas de qualquer maneira e da maneira errada. Estou dizendo que existe receita de bolo, maneira certa ou maneira errada, mas a gente tem que tentar, a gente tem que procurar fazer as coisas de uma ótica, né? Principalmente das pessoas que têm mais conhecimento, né? Pastor Renato e outros mais aí que têm conhecimento, experiência. Então, eu entendo que existe casos e casos. Um camarada que traiu, e se ele não se arrepender de fato, e voltar para aquela pessoa, mas se ele não se arrepender e aquela pessoa aceitar essa pessoa de qualquer forma, existe uma probabilidade muito grande dele trair novamente, porque tudo vai depender que circunstância, que situação essa pessoa traiu. Então, às vezes, é um camarada que, pô, é um camarada que está muito acessível às mulheres e tal, é um cara que, poxa, já tem uma vida social meio complicada. Então, isso vai trazendo. Porque é o que eu falo, a palavra de Deus, né? Aqui a lição ela falou, a viver do espírito, não pela carne. Essa é a diferença. Porque se eu for viver pela carne, irmão, você vai casar e tem cara que vai falar, pô, não pode vir um rabo de saia, porque não tem jeito, irmão. Então o que você faz? Nem olha, não dá nem papo, bloqueia. Recebeu um oi de uma seta, de uma ratazana dessa aí, bloqueia logo. É tipo assim, tu não vai ficar dando conversinha, não vai ficar dando papinho, fazendo igual o Davi vai brincando, vai vendo ali, então, não é assim, você tem que chegar e já cortar logo. Porque não existe esse negócio, eu sou forte, eu aguento, eu sou um cara íntegro. Meu irmão, não vai nessa não. Vai nessa não, que é complicado. Porque quando a carne, né, o apóstolo Paulo fala, né, que a gente aqui, a gente tem uma natureza, nossa natureza humana, ela tá ali só adormecida, mas ela tá pronta ali para aflorar. E se a gente dá vazão a isso... Davi tentou ser forte, ó, deu ruim. Complicou, entendeu? Então, assim... José foi esperto, ó, meteu o pé logo. Isso aí. Então, essa é a diferença. Então, a gente tem que entender que existem áreas complicadas na nossa vida e aí você vê que elas envolvem muito essa questão de natureza sexual, dessa natureza de compromisso na nossa vida, que são áreas sentimentais que nós não temos controle. Grava isso que eu estou falando para vocês. Nós não temos controle. Falo, se acontecer o negócio ficar quente, você não tem condições de segurar. Então, cuide para que isso não aconteça. Essa é a parte mais importante. Porque se eu não der vazão, se eu não alimentar a carne, então o espírito vai estar fortalecido. Então, essa é a diferença. Então, eu acho que tudo depende das circunstâncias, de que maneira, respondendo o que vocês perguntaram, como aquilo foi levado. E existe arrependimento? Pode acontecer? Sim, mas tem que ser algo muito específico, a gente tem que entender muito, cada caso é um caso. Mas eu digo para vocês, não passem por uma situação como essa, porque a gente já conhece lares onde tiveram famílias que se divorciaram, né, através do adultério, ou que seja, e você vê que filhos, famílias, sonhos são destruídos. E vou falar para você, é difícil ser feliz novamente. Falo para você, é difícil. Graças a Deus, nunca passei por isso. E posso dizer para você, queira o Deus que nunca irei passar. Mas não desejo isso para ninguém. Porque na sua cabeça, né, você ter ali aquela culpa de você dever. Você vai lá no altar,
deve fidelidade à pessoa, a Deus e à pessoa, e chega lá e você quebra isso, amigo. Então, assim, não gostaria nunca de morrer com uma culpa como essa. Então, não deem mole nisso. Cuidado, tenham cuidado. E vocês que são solteiros, não há problema nenhum. Ah, vou conhecer fulano e tal. Não estou dizendo que é para beijar todo mundo. Conhecer, trocar uma conversa, trocar uma ideia. E se for algo talvez interessante, quem dirá, pode ir lá tomar um sorvete no cinema, pegar a mão. Não tem problema nenhum. Não pode achar que virou classificado e todo dia, toda hora, isso aí Deus não aprova. Então, acho que é por aí. Não sei se eu respondi, eu compliquei mais. E aí? O que vocês falam aí? Posso finalizar ou tem mais algum assunto? O negócio ficou bom. Acho que foi uma das melhores aulas participativas aí que eu já lecionei. Hoje todo mundo participou, né? Não são Nossa, casa tu cheia. ficou falando, né, Geraldo? Muito obrigado. Geral na aula, né? Geral, né? Priscila convocando geral, marcando um @. Gostei, Pri. Você é melhor que nós temos. Todo domingo eu vou fazer isso. Vou ficar ligando agora. Obrigado, tem que fazer mesmo. Vamos junto. Então tá bom, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Pela atenção, pela colaboração, pelas experiências, ideias que vocês trouxeram para cá. Todas foram Priscila é a nossa representante de turma. Priscila, ela... Faz a chamada aí, mano. Anotou aí, deu ok aí? Agora, depois que virou já botei aqui ok. Final do ano aí, ó. Acho que quem vai receber o presente aí, acho que vai ser Priscila. Priscila tá em todas, só dá ela agora. Marcos, perdeu o posto, hein, Marcos? Marcos. Tem que cruzar aqui, eu também tenho planilha com, isso aí. Com as presenças. Vamos cruzar os cards. E eu falo para você, um dia eu quero ver scorecard do Gabriel Marques aí, das meninas aí, da pontuação e o somatório, a fórmula que ele fez lá para somar todos esses quesitos aí. Eu queria ver essa planilha. Como assim, Excel, cara? Não tem isso, não. Não teve nenhuma ainda nessa planilha? Tá livre essa planilha? Não, pô, tá limpa. Que isso, isso é um exemplo, mano. Ele já fez um novo bom sempre arquivo. falar que tá liso. Já do Guilherme eu já não sei, né? Do Guilherme... O Excel dele. Já viu a última célula? 65 mil e pouco? Não sei, né? Vamos ver. É o serrote. Travou. Vamos almoçar, rapaz. Bugou. Vamos almoçar. Vamos ao pedido. Primeiro é o Guilherme. Fala aí, Guilherme. Relacionamento. Amém. Marcos Vinícius, Blade. Futuro. Amém. Priscila. Futuro também. Gabriel Lírio. Recursos humanos. Nossa oradora aí, Bianca Sá, mulher de fogo. Para com isso. Confiança. Nosso cérebro, intelecto aí, Gabriel Marques. Sabedoria. Amém. Eu vou agradecer, tá? Eu vou pedir ao Marcos Vinícius Blade aí, pode estar orando pra gente encerrar, Blade. Amém. Vamos lá. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa lição que nós pudemos aqui nos debruçar, refletir, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa classe. Muito obrigado por cada um que esteve aqui presente, Pai, que está aqui presente nessa classe, participando, Senhor. Agradeço também por aqueles que não puderam comparecer, Senhor, que nas próximas classes aí possam estar presentes, que a nossa turma possa estar sempre cheia e que nós possamos, Pai, não estar aqui a cada domingo simplesmente cumprindo o calendário, mas que nós possamos sair daqui sempre com algo mais na nossa mente, com algo mais no nosso coração, Senhor, sempre amadurecendo na nossa vida cristã, Senhor. Que nós possamos sempre estar aprendendo mais e mais. Muito obrigado por essa lição, muito obrigado por essa IBD, Senhor. Eu agradeço, Pai, venho colocar diante de Ti os pedidos de cada um aqui, Senhor, Tu sabes, no seu íntimo o que cada um necessita, a necessidade, e também os motivos de gratidão, Senhor. Eu venho colocar diante de Ti, Pai, pedir que Tu possa estar indo de encontro, Pai, com a necessidade, dando, Senhor, a cada um a sabedoria diária, Senhor, e que nós possamos estar sempre focados, Pai, naquilo que Tens para nossas vidas, que os Teus sonhos possam estar se realizando nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo e eu peço pela continuidade desse domingo, que possa ser um dia abençoado na Tua Santa Presença, que logo mais possamos estar reunidos na Tua casa para Te louvar, Te agradecer, Te adorar, Senhor, e que a nossa vida, Pai, seja sempre um reflexo daquilo que é a Tua vontade, Pai.
Eu peço humildemente e agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado aí. Tamo Amo junto, você, família. irmão. Tamo Valeu, junto, hein? gente. Obrigado. Até mais Valeu, tarde. valeu. Mais tarde. Até mais tarde. Até daqui a Tchau. pouco, até daqui a pouco.